Olá, senhores! Professor Breno aqui, língua portuguesa e hoje literatura. Estamos juntos aqui para o Revisaço Paz 2. Estamos prontos? Estão prontos? Então vamos lá, vamos começar. Sem enrolação. Direto no assunto aqui. E já estou enrolando, mas tudo bem. Vai! Como você deve se preparar, Paz 2, para a prova que te aguarda aí, né? Logo mais você vai se preparar, você deve estar agora ansioso com a prova, pensando, meu Deus, professor, eu deveria ter estudado mais. Não, calma, relaxa, estamos aqui, vamos ver o que temos aqui para você. Eu digo sempre que a gente precisa se dedicar à leitura e interpretação dos textos literários. Toda a prova vai exigir de você um mínimo conhecimento sobre aquela poesia, sobre aquele trecho daquele romance, beleza? E aí, também um conhecimento básico sobre as escolas literárias, para que você possa o quê? Dominar os itens básicos, pelo menos, tudo bem? Você que está me ouvindo, você que está me assistindo agora, é aquele que é o moleque que manda bem pra caramba em física, é a menina que destrói na matemática e fala assim, pô, professor, mas literatura não é minha área, é por isso que eu tô aqui, um dia antes da prova, vendo? Calma. Pensa o seguinte, vamos rever alguns contextos, ou melhor, algumas características e contextos sociais das escolas literárias para que você possa conseguir resolver os itens mais básicos e deixa para você arrasar de fato na prova de matemática, na prova de física e por aí vai. Agora você que está comigo, que vai arrasar na literatura, vem, tem aqui material para você também, tá bem? Outra coisa que eu quero que você se prepare sempre, principalmente em referência ao Paz 2, romantismo e realismo, beleza? Tem parnasiano? Tem naturalismo? Tem simbolismo? Tem muita escola literária para a gente poder ver aqui, mas com a experiência que a gente já tem aqui, com as provas do Paz, o que tem caído nos últimos anos estão sendo essas duas escolas aí, tá bem? Romantismo e realismo, ok? Vamos seguir em frente. Como sempre, tento fazer uma referência aí, né, à escola literária, ao movimento artístico, à literatura. E hoje a gente vai falar sobre realismo, como vocês podem ver aí a imagem que eu escolhi para abrir nossa aula de hoje. Então aqui, ó, Jean-François Millet traz essa obra muito significativa. Eu abro sempre essa aula de realismo discutindo essa imagem. Porque o que ela representa? O que ela mostra pra gente? Qual é o foco temático da obra? Camponesas. Trabalhando. E não idealizadas, não sexualizadas, não, o que elas estão fazendo, olha a postura corporal, a mão no chão, elas estão trabalhando. Então o realismo, como o próprio nome diz, abandona o idealismo romântico e passa a encarar a realidade com um foco mais temático, né? O trabalho passa a ser um conceito curioso a ser mostrado. Então a arte realista tenta identificar esses elementos aí, tudo bem? O real, diferente do ideal imaginário lá do romântico, tudo bem? Segue em frente. A arte com o retrato social. As críticas às instituições aparecem com muita força na obra, na poesia, na literatura realista, seja ela igreja, seja ela o casamento. Então existe sempre um comentário crítico a essas instituições. Essas duas relações, tanto a igreja quanto o casamento, também eram vistos muito idealizados no romantismo, certo? Então, quando você tem lá a Revolução Industrial, né, quando você tem a mudança de mundo, você vai olhar para a literatura romântica que era produzida na época e fala assim, pô, cara, isso não fala do que a gente está vivendo hoje. Se você for lembrar, o próprio Castro Alves, o romantismo, a terceira geração, ele já trazia um olhar mais crítico para a realidade, para o atual. E eu falava assim, cara, como é que vocês podem estar aqui falando sobre bonito a liberdade humana, sendo que boa parte da população brasileira é escravizada? Então o realismo, ele vai ser exatamente esse período aí que já se incomodou com o romântico, né? Sabe, quando você compra um... Na verdade, você está crescendo, né? Aí, se aquele tênis que você gostava, era bonito, né? Bonito, maravilhoso, mas ele já não cabe mais no teu pé, né? Então, incômodo, é um incômodo. Você fala, chega esse negócio, comprar um negócio novo. E o que é um negócio novo? É o realismo, tudo bem? Então, se o romântico idealiza, agora o realismo retrata, beleza? Então, é uma nova literatura para acomodar os novos valores que a gente tem pensado aqui na sociedade, beleza? Segue em frente,
Vamos passar aqui. Nós temos aí a segunda metade do século XIX, vamos passar pelas revoluções industriais, vamos passar pela burguesia, a discussão da burguesia e do proletariado, né? No século XIX vão ter aí, vão aparecer grandes pensadores discutindo o materialismo que europeu que vai surgir, vai discutir sobre as lutas de classe. A gente vai ter um século XIX muito impactante filosoficamente, socialmente, né? E artisticamente falando também, tá? Essas teorias científicas que eu me refiro aqui. Seja o Karl Marx, seja o Comte, que era do positivismo. Ixi, vou pedir o seguinte, você pesquisar aí no Google aí, se não for, você me ignora. Se for, segue em frente. Tem o Freud também, né, com a ideia da psicanálise. Tem vários pensadores novos aqui no século XIX que vão tentar dar essa nova vivência, né? Abandonar essa visão mais idealizada que a gente tinha e começar a olhar um pouco mais para os problemas que a gente tem visto na sociedade. Beleza? No Brasil a gente tem dois elementos importantes aqui, só para a gente recapitular algumas informações básicas aí, proclamação da República e abolição da escravatura, né? Isso é um problema real que tinha no Brasil e a gente ia ignorando isso por muito, muito tempo. Tanto é que o Brasil foi, com certeza, aí, os últimos países, né, a colocar isso como uma proibição, como um problema, ou abolir a escravatura. Até antes o Brasil tinha com a lei, bom, não vou lembrar agora o nome, mas é uma lei que tinha proibido, né, o tráfico de escravos, mas a escravatura no país passou e continuou sendo permitida por muitos anos, beleza? Então o realismo vai tentar abandonar esse olhar mais idealizado. E aqui tem um homem, né, o brabo, o Machadão aí, Machado de Assis, que é o nosso grande patrono do realismo, e não só do realismo, mas da literatura brasileira em si, né? Um dos grandes nomes que vão ser lembrados aí pela toda a eternidade da nossa escrita, com certeza um dos maiores autores de língua portuguesa do mundo. Temos aí a estrutura literária do realismo. A gente tem uma linguagem extremamente objetiva e descritiva, um pouco diferente do romântico, né, que tinha mais subjetividade, beleza? A verossimilhança, óbvio, né, tratar essas relações com o mundo, com a realidade, enquanto o romântico tinha o quê? O escapismo, né? Às vezes abandonar as questões da vida, mas com abuso de substâncias, né? O escapismo em si é escapar da realidade. A análise pela observação, adoro esse elemento porque isso aqui é muito machadiano, né? É você promover uma análise a partir de uma observação do comportamento. Eu trouxe um texto aqui para a gente poder ter um quezinho disso aí, tá? E o realismo vai retratar o cotidiano, como vocês viram lá nas imagens que eu trouxe para vocês, e obviamente o conceito da universalidade. Eu gosto muito desse elemento, porque a gente está falando sobre uma escola literária que vai falar sobre algo que acontece aqui, nessa localidade, mas isso consegue ser revisto e visto em todos os lugares, em outros lugares. E é isso que é universal. Se você parar a pensar na obra talvez mais famosa do Machado de Assis, o Dom Casmurro, fala sobre um homem que vive os seus dilemas ali pessoais, né? Ele questiona a ética, a moralidade de sua esposa, e isso torna uma pessoa até, de certa forma, obsessiva, né? Ele vai bastante problemático sobre aquilo. Pô, será que Capitu fez isso comigo? Então isso vai fazer com que ele fique ali remoendo o seu próprio ciúmes e ele termina a obra extremamente mal, né? Por quê? Porque ele não abre mão do seu próprio orgulho, né? Por isso Dom Casmurro é aquele que é bem cabeça dura, né? Mas a obra também tem um contexto histórico, porque Capitu e Bentinho têm diferentes classes sociais, então o Bentinho também tem um quê ali, ó, sobre um preconceito de classe, né? Questão social. Então, se ela fosse talvez da laia dele, talvez ele não pensasse assim dela, mas como ela era de um lugar mais baixo na sociedade, ele já associa ela a uma pessoa promíscua, tá bem? Então assim, essa discussão, aonde você pode ver essa história? Mas você pode ver em qualquer lugar no mundo, em filmes hollywoodianos de hoje, do século XXI, você pode ver essa discussão, né? A relação da preocupação, da traição, o casamento, será que ele existe? Por que ele existe? Oh, meu Deus, tá me traindo, não tá? O preconceito, a luta de classe, até hoje isso é universal, até hoje é discutido, beleza? Por isso, universalidade. Vamos seguir em frente? Ó, essas obras que eu quero que vocês aí releiam, tá? Aproveitando aqui para a gente se preparar para o PAS 2, né? São as obras que provavelmente vão estar lá para você.
os 4 contos do Machado de Assis: Pai contra Mãe, A Igreja do Diabo, A Cartomante e O Enfermeiro. Olha só uma coisa que eu acho bastante comum entre essas obras. Todas falam sobre um comportamento humano, às vezes dúbio, né? Claro, sempre dúbio. Machado de Assis quer discutir isso, mas com uma certa... Não existe aquela idealização do romântico. Vamos dar uma só uma recapitulada, né? Pai contra Mãe é a história daquele caçador de recompensa que vai não aceitar o pedido daquela escrava que ele encontra, e ela vai dizer: mas eu estou grávida, por favor, me deixe livre. E ele diz: não, não, porque eu quero o dinheiro que você vai me oferecer quando eu te entregar para o seu patrão, né? Então, que homem é esse? Não importa, ele vai em busca daquilo que ele desejava, né? E ele ainda tenta mentir para ele mesmo, dizendo: mas nem todas as crianças vingam, né? No sentido, depois que a mulher acaba abortando o filho ali na frente dele, nem todas as crianças vingam, né? Acontece. Olha só, né? Olha que loucura. Então, o narrador machadiano, não vai olhar para isso e fazer um questionamento, uma referência, ele vai só olhar e falar assim: aí, ó, é assim que é o ser humano. Na Igreja do Diabo, é justamente o confronto, o diabo e Deus, né? O diabo falando assim: eu vou criar uma igreja, vou ser irado, vou mostrar aqui para vocês como é que se mostra aqui, ó, como é que traz a galera os fiéis, né? Como é que se conquista os fiéis de verdade. E aí depois que ele percebe que o cara que era comilão, às vezes para de comer, o cara que cometia o pecado da avareza, às vezes doava dinheiro, ele chegava para Deus e falava assim: pô, mano, como assim? O que acontece aqui? Aí Deus vira: é assim que é o ser humano, a contradição, a eterna contradição humana. Então veja, o narrador, o machadiano, ele sempre coloca uma acidez ali, né? uma crítica, um tom até satírico para se referir ao nosso comportamento. A Cartomante, O Enfermeiro, são obras também que vão discutir a vivência de como os protagonistas vão se referir a erros que cometeram no passado, né? Na Cartomante, o Camilo, né, que vai ser um infiel, né, com a esposa do Vilela, do seu amigo, e o enfermeiro que acaba assassinando aquela pessoa com a qual ele tinha que estar cuidando. Então eles vão lidar com essa culpa. Então vejam só, senhores, todo conto machadiano aqui da literatura que o Pais Dois selecionou pra gente tem essa contradição humana das pessoas que cometem erros e como elas vão lidar com esses erros. Beleza? E nem sempre é um resultado bom, né? Porque na verdade não é romântico, aqui é real. Tá bem? E aí, o que eu trouxe? Eu trouxe trechos de um conto chamado Noite de Almirante, para a gente poder rever um outro elemento. Eu quero mostrar para vocês, porque assim, Machado de Assis vai cair na sua prova. Pode ser que o triênio, pode ser que você tenha assistido essa aula em um outro momento da sua vida e já tenham mudado os contos, já tenham mudado as obras, mas não importa, porque eu quero mostrar aqui para você que o que a gente precisa é identificar as características machadianas e te preparar para identificar isso durante a prova. Tá bem? Vamos ver? Noite de Almirante. Deolindo Venta Grande saiu do arsenal de marinha e enfiou pela rua da Bragança. Batiam 3 horas da tarde, era a fina flor dos marujos e demais levava um grande ar de felicidade nos olhos. A corveta dele voltou de uma longa viagem de instrução e Deolindo veio à terra tão depressa, alcançou licença os companheiros e disseram-lhe rindo: ah, Venta Grande, que noite de almirante você vai passar. Ceia, viola e os braços de Genoveva. Colozinho de Genoveva. Então ele é um marinheiro, né? Retornou de muito tempo de viagem e está indo lá correndo atrás de Genoveva para passar uma noite de almirante. Deolindo sorriu, era assim mesmo. Uma noite de almirante, como eles diziam, uma dessas grandes noites de almirante que o esperava em terra. Começara a paixão 3 meses antes de sair a corveta. Chamava-se Genoveva, caboclinha de 20 anos, esperta, olho negro, atrevido. Encontraram-se casa de terceiros e ficaram morrendo um pelo outro, a tal ponto que estiveram prestes a dar uma cabeçada. Ele deixaria o serviço e ela o acompanharia para a vila mais recôndita do interior. A velha Inácia, que morava com ela, dissuadiu-os disso. Deolindo não teve remédio senão seguir em viagem na instrução. Então eles queriam fugir, né? A mulher que falou assim: ô minha filha, calma, não foge não, deixa ele continuar trabalhando, vai viver sua vida, tá tudo certo, quando ele voltar a ser rico e por aí vai.
Eram 8 ou 10 meses de ausência. Como fiança recíproca, entenderam o dever fazer um juramento de fidelidade. Aqui que está o elemento. Fidelidade. Olha essa temática que aparece pra gente de novo, né? Então a gente vai pensar sobre isso. O narrador quer discutir isso com a gente. A fidelidade. Juro por Deus que está no céu. E você? Eu também. Opa, a pausa aqui, né? Se você vira para a pessoa e diz assim, juro por Deus, eu te amo, sei lá o que, e a pessoa responde com eu também, é porque tem alguma coisa errada aí. E aí ele diz assim, diz direito, juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Tá? Ela também estava já dando uma ela já estava dando uns recados aí, ele que não queria, né? Bem, aqui já é a parte final do trecho, tá? O que acontece, já resumindo para vocês, quando ele chega lá, ela tá com outra, né? Lembra disso? Ela tá com outra. Aí, cara, ele fica todo boladinho, né? Pô, trouxe presente para você, trouxe um monte de coisa e tu vai me deixar? E aí ela fala assim, pô, cara, mas assim, é que você foi embora, né? E a vida continua. E aí rola uma treta. Bom, não é uma treta violenta ou trágica, mas é curioso a forma como o narrador vai nos mostrando a forma como o Deolindo está refletindo sobre isso. Ele não consegue aceitar o fato de ter sido trocado, né? Bem, aí eles estão ali conversando, né? E aí ele diz assim, toma aqui o presente, eu vou embora e eu vou ver minha vida e tal. Aí ela, tudo bem, vai lá, viva a sua vida. E aí a gente vai acompanhar esse finalzinho do trecho aqui que eu quero mostrar para vocês um elemento. Deolindo seguiu praia fora, cabisbaixo e lento, não já o rapaz impetuoso da tarde, mas com um ar velho e triste. Ou, para usar outra metáfora de Marujo, como um homem que vai do meio caminho para a terra. Genoveva entrou logo depois, alegre e barulhenta. Lógico, não tinha nada com isso, né? Nos olhos dela. Contou a outra a anedota de seus amores marítimos, gabou muito o gênero Deolindo e os seus bonitos modos. A amiga declarou achá-lo grandemente simpático. Muito bom rapaz, insistiu Genoveva. Sabe o que ele disse agora? Que foi? Que vai matar-se. Jesus? Qual o quê? Não se mata, não. Deolindo é assim mesmo. Diz as coisas, mas não faz. Você verá que não se mata. Coitado, são ciúmes. Mas os brincos são muito engraçados. Olha, né? Que maravilha de escrita, cara. Isso é Machado puro. Olha essa ironia, né? Sarcasmo aqui puro. O cara disse pra mulher, eu vou me matar. Aí ela, não se mata não. Mas o brinco é lindo. Eu aqui ainda não vi destes. Nem eu, concordou Genoveva, examinando-os à luz. Depois guardou e convidou a outra para cozer, que é costurar. Vamos cozer um bocadinho, quero acabar o meu corpinho azul. Ou seja, ela acabou de terminar com o ex, né? Ou seja, só anunciar para ele que tinha terminado. E o cara saiu todo bolado, triste, e ela só... Ai, adorei, vamos fazer aqui, vamos continuar cozendo, né? Costurando. E aí, olha essa fala final do narrador, que coisa maravilhosa, senhores. A verdade é que o marinheiro não se matou. No dia seguinte, alguns dos companheiros bateram-lhe no ombro, cumprimentando pela noite de almirante, e pediram-lhe notícias de Genoveva, se estava mais bonita, se chorara muito na ausência dele, e etc. Os machos, né? E aí, mano, como é que foi? Ele respondia a tudo com um sorriso satisfeito e discreto. Um sorriso de pessoa que viveu uma grande noite. Parece que teve vergonha da realidade e preferiu mentir. Então, olha como é que a gente termina essa obra. A Noite do Almirante tem alguns questionamentos importantes a serem feitos. Mas para mim o principal é, além, né, obviamente da Genoveva ter desistido desse juramento de amor, mas por que Deolindo mente? Por que ele mente? Porque o homem entende isso, né? É curioso, ele não consegue admitir que foi passado para trás, que foi deixado para trás, que foi humilhado, que foi traído. E ele nem tem culpa disso. Ele estava viajando, trabalhando, fazendo o que ele tem que fazer. Mas ele tem vergonha de encarar os amigos que estavam botando aquela expectativa, colocando para ele assim, e aí, como é que foi lá? E ele diz, não, foi de boa, foi bem legal. Ele mente. Né? Então, olha só, sabe quando eu falei para vocês nos slides anteriores, falando a universalidade, é isso que eu quero que você se lembre. O realismo tem essa força, principalmente o Machado, né? Por isso que o Machado é tão forte, tão incrível até hoje.
uma obra, uma literatura que consegue recuperar elementos que hoje são reais, na época já eram reais. Então, imagina, Machado de Assis não veio de brincadeira, não. Por que que Deolindo mente, né? Por quê? Você mentiria? Provavelmente sim. Eu também. Ninguém quer ser humilhado, né? Mas pensa, a mulher não tem nada a ver com isso. E o cara não teve nada a ver com isso. A mulher siga a vida. Pô, tadinha, vai namorar. 20 anos de vida. Tanta coisa pra fazer. Vai ficar se amarrando num cara que tá no mar, né? Mas ele vinha falando, mas eu esperei você. Tinha tantas francesas, turcas, e eu fiquei te esperando. Aí ela fala, vai de novo. Beleza? Olha só, peguei pra vocês o seguinte, a prova de 2017, faz 2, tem o Noite de Almirante como um texto. Então, já que a gente já leu um trecho, vamos resolver algumas questões aqui? Vamos lá? 97. A desilusão do protagonista narrada no fragmento apresentado é um dos motivos por que se pode interpretar como irônico o título Noite de Almirante? Não é? Justamente isso. Noite de Almirante é irônico, porque na verdade ele não tem a Noite de Almirante. Aquele trecho lá no começo do título que eu falei pra vocês, né? Todo mundo esperando. E aí, vai ter uma Noite de Almirante. Almirante é alto cargo na marinha, né? Então é tipo assim, vai ter uma noite de rei. Só que eles são marinheiros, né? Então eles se referem às expressões de marinheiro. Então vai ter uma noite de almirante. E aí ele não tem, né? Por isso que é bastante irônico. Então é certo, esse item é certo. Olha aí. 99. O estilo machadiano, adoro, hein? Ó, presta atenção. O estilo machadiano, observado no conto, caracteriza-se por fundamentar-se nos preceitos do romantismo para a composição dos caracteres dos personagens. Gente, o Machado usa personagens românticos? Ele é realista, né? Ele pode até trazer uma referência romântica, como por exemplo o começo dos personagens, certo? Deles se jurarem de amor. Mas vocês viram ali que a Genoveva já dizia desde o começo, eu também, né? Ela não estava tão... Ela estava, mas é o ímpeto ali da juventude, da força da juventude. Então assim, ela não é uma personagem romântica, porque se fosse romântico, se fosse uma obra romântica, quando ele voltasse, o que teria acontecido? Eles teriam vivido um amor, né, forte, porque ela seria a mocinha que teria esperado por cara. Entendeu? Então a gente não tem personagens românticos, né, fundamentados aqui nos preceitos do romantismo. São personagens realistas, tá? Então, item errado. 100. O autor do texto constrói o seu narrador como figura que relata os fatos à distância, evitando especulações. Presta atenção nisso aqui, porque eu quero discutir com vocês isso aqui, ó. Evitando especulações e avaliações dos acontecimentos e das ações e apresentando o conjunto de modo mais objetivo possível. Esse item pegou muita gente, porque de fato o narrador machadiano, ele é em terceira pessoa ali, né? Pelo menos nesse conto que a gente leu. Em algumas outras obras traz em primeira pessoa. Tá? Mas eu não acredito que esse fato seja a distância, um sentido frio, né? Na verdade, o narrador está ali com a gente, acompanhando a história. Tem um trecho que eu não trouxe aqui para vocês, mas que... tá. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Relembrar um negócio aqui para vocês, ó. Sabe o que ele me disse agora? Que vai se matar. De certa forma, esse trecho a gente não acompanha isso durante a leitura. É a Genoveva que diz, então o narrador... ele estava com o Deolindo, sacou? Imagina uma câmera de cinema, ele está acompanhando o Deolindo. E aí, quando a gente volta para a Genoveva, ela conta. Ele acabou de me contar que ele ia se matar. Então, ele não está à distância com uma onisciência. É um narrador onisciente, mas ele não está com essa onisciência onipotente, né? Vendo tudo. Então, o narrador nos permite ter o quê, ó? Volta lá para mim. Ter o quê, ó? Ai, meu Deus, volta. Aqui, ó. Especulações. Não, na verdade, o narrador machadiano é extremamente especulativo. Esse é o ponto. Então, ele é objetivo? É. Tá à distância? Tá. Mas evita especulações? Jamais. Sem especulações, sem literatura no Machado de Assis. Beleza? A graça aqui é especular. E aí? Vai voltar? Não vai? Ela tá falando a verdade? Ela amou? Não amou? Beleza? Então é errado. Item errado.
Vamos lá. Agora, o conto Pai contra Mãe, prova de 2020, última prova que a gente teve aí no momento atual desse vídeo, tá? Dessa gravação. Vamos ler? Vamos ler, vamos ler. Tô falando aqui, lendo pra caramba, né? A garganta tá secando, mas vai, segue em frente. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Olha que frase mais sarcástica, né? Nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada. E nem todos gostavam de apanhar pancada. De novo, né? Usando o mesmo recurso, né? Nem todo mundo gostava de apanhar. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho e mesmo o dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. Sentimento de propriedade, né? A relação que a gente tinha entre o patrão e o escravo. Dinheiro dói. Chega até a dar uma... como é que fala? Nervoso de rir disso, né? No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. É aquilo que o trecho que eu estava falando com vocês, né? Aqui, o nosso Cândido Neves vai resgatar essa escrava e vai vê-la abortar na frente dele ali. Vamos lá. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo. Entre os gemidos da mãe e os gestos do desespero do dono, Cândido Neves viu esse espetáculo. Não sabiam que horas eram, quaisquer que fossem, urgia correr à rua da ajuda, e foi o que ele fez sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem o filho que lhe entregara. Quis esganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com a família e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegava a escrava fujona de há pouco. Fúria diversa, naturalmente fúria de amor. Agradeceu depressa e mal e saiu às carreiras, não para a roda dos rejeitados, que é onde ele ia deixar o filho dele para adoção, tá? Mas para a casa dos empréstimos, com o filho e os 100 mil réis de gratificação. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga. E não se dava do aborto. Nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. Então, pensa. Curioso isso, né? Ele estava abençoando, agradecendo o fato da escrava ter fugido. Porque se ela não tivesse fugido, ele não tinha encontrado ela e ele não tinha pegado 100 mil réis. Né? E bem, sobre o aborto, olha como é que termina esse conto. Nem todas as crianças vingam. Não ia sobreviver mesmo? Pode ser que não sobrevivesse, né? Filha de escravo, tá? Então ele tenta se confortar do ato que ele fez, né? Tudo bem. Segue em frente. Vamos ler os textos aqui, a gente já encerrando. 44. No primeiro parágrafo do trecho, o narrador do conto expõe o absurdo da relação de propriedade e de desumanização entre escravos e seus donos, com formulações irônicas como o dinheiro também dói. A gente falou sobre isso, né? Eu acabei lendo ali durante a leitura, a gente falou sobre isso. Justamente, muita ironia aqui. Machado de Assis é irônico? Com certeza, pô, ironia total. Dinheiro também dói. 46. De acordo com o narrador, a violência contra as pessoas escravizadas é regulada pelo receio de como as vítimas podem reagir? Não. Não com medo da reação dos escravos, mas sim que às vezes o cara era um padrinho, às vezes ele é mais amoroso. O dinheiro dói. Então não é pela medo da reação, tá? Então não. Olha só que interessante. Então é uma leitura obrigatória, é um texto de literatura, mas essas duas perguntas são mais sobre a interpretação de texto, né? É sobre a leitura que você acabou de fazer. Então não é especificamente do tipo, nossa, eu li todas as obras do Machado de Assis. Não, se você tiver uma referência boa do Machado, chega lá e lê o texto dele, essa é a minha ideia. Essa é a minha ideia com essa aula, é você estar preparado para o texto que for. 47. Por não ser uma etnografia e por utilizar a ironia, o conto de Machado de Assis é incapaz de retratar o universo violento, ao qual as pessoas escravizadas estavam submetidas. Gente, por não ser uma etnografia, ou seja, por não ser um texto social, de sociologia, ele não consegue retratar a verdade? Nada a ver, né? Realismo só puro o realismo puro trabalha esse texto aí pra gente, né? Então não tem nada a ver com a sua etnografia, Machado é capaz sim de retratar o universo violento como as coisas eram tratadas. Beleza? Questão 49. Na oração, o fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, terceiro parágrafo, observa-se o emprego das figuras de linguagem, metáfora e eufemismo.
maravilhoso item para lembrar vocês, pais 2, de que é importante você estudar figuras de linguagem. Vamos lá dar uma olhada rapidinho, o que significa? Ele quer duas análises para a gente, metáfora e eufemismo. Lembra aí, tenta recuperar da memória, o que é cada um aí? Metáfora é o uso conotativo, né? Quando você usa uma palavra com a intenção de se referir a outra. É uma comparação, mas sem a expressão, né? Sem o como. É uma comparação sutil. E já o eufemismo é aquele certo tipo de amenizar a situação, amenizar a fala. Às vezes em um processo tenso, né? Agora, se você pensar assim, dentro do que a gente leu, o que traz como um elemento mais drástico, capaz de ser uma figura de linguagem de eufemismo? Provavelmente o aborto. Então vamos dar uma olhada ali? Na oração, o fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo. Olha só que interessante. Entrou sem vida neste mundo. É um aborto. Eu posso dizer, abortou. Terrível, né? Falar essa palavra desse jeito e tal. Mas veja, eu estou falando de forma através de um eufemismo, por meio de um eufemismo. Então ele entrou sem vida. É um aborto. Então é sim um eufemismo, tá? Agora, metáfora é visto aqui em fruto de algum tempo? Eu acredito que sim. Fruto, né, senhores? Pensa, o que é um fruto? Fruto da árvore, né? Aquilo que foi produzido. Então, o fruto de algum tempo é o fruto, é o filho. Então, essa referência aqui é a filho, né? Então, aqui é filho e aqui é aborto. Ou seja, metáfora, eufemismo. Boa questão, hein? Boa questão. Essa, eu diria que é mais para a galera que domina aí a literatura em si, beleza? Mas os outros itens, como vocês viram, envolvem muita interpretação e referências que a gente pode guardar do Machado de Assis. Beleza? Vamos encerrando por aqui. Senhores, muito obrigado por essa aula. Estudem, façam uma boa prova e a gente se vê na próxima. Fique com Deus.